Então agora a dica da vez é a do Henrique. O Henrique vai falar de um Fusion 2.3 Duratec, que deu uma Isso, zebra danada ali no suporte. Conta essa história aí pra gente, Henrique. Vai lá. isso. Então, o nosso cliente, né, ele entrou em contato, falando que já estava com esse veículo, tinha vindo de outra oficina. Ele apresentava uma falha P0016, né, que é uma falha bem genérica e é bem conhecida do pessoal, que ela é uma falha de sincronismo, né. E ele também apresentava aquele sintoma clássico de motor que tá fora do ponto, né. Então o carro ele estava com perca de potência, não desenvolvia bem, né, a potência do carro andando, e até em marcha lenta apresentava uma certa dificuldade ali. Então a primeira coisa que a gente fez, né, como Pera esse aí, carro já O Henrique, não te oi? cortando, mas qual era o código? Não sei se o O pessoal código sabe. Aqui no uhum. Doutor E você pode consultar código de falha, tá, pessoal? A gente tem um banco de dados aqui de dezenas de milhares de códigos, muito top, viu? A gente passou anos e anos desenvolvendo isso aqui. Quer ver, claro, esse P0016 é bobinho, né? Esse é um Sim, código mas manjado, né? o Genérico. interessante é mesmo que o código ele seja algo, que pegue no dia a dia, é sempre interessante dar uma olhada, porque o pessoal já deve até conhecer e ter esse defeito diariamente, né, a descrição do código ela tá um pouco truncada no aparelho scanner. Então, às vezes, no aparelho não deixa bem claro o que que o código quer dizer, né, o que que a central está querendo Ah, informar com esse código. Então a gente sempre recomenda para o pessoal dar uma conferida, né, para ter uma segunda opinião sobre o mesmo código de falha. comparar as descrições, né? Porque é muito complexo, Isso, né? Aqui nós estamos falando de um código genérico, né? Esse aqui, o P0016, é correlação CKP-CMP, né? Ou seja, isso, motor fora de exatamente. ponto. A central está querendo informar que para ela o motor está fora de ponto, né. Ah, Então, entendi. essa é a análise que a gente sempre recomenda, né, para o mecânico entender, para o reparador entender que a central de injeção está falando que para ela o motor está fora de ponto. Pode ser que não esteja, pode ser um problema de sinais, aí a gente tem que começar a trabalhar um pouco mais, né, em cima do veículo. Então, nesse Legal. caso, como ele estava gerando essa falha, era um carro que tinha vindo de outra oficina, né, era um carro que já tinha sido feito um trabalho em cima no cabeçote dele, aí a primeira coisa que a gente fez foi pedir uma coleta do sinal, né, para saber se o sinal fazia sentido, se o que a central estava gerando, para saber se realmente, tinha o que trabalhar ali em cima, né, se de repente já não pulava algumas etapas, já não era uma questão de analisar a alimentação de central, até mesmo a integridade da central. Então Ah, nesse caso, com a coleta que o ô cliente Henrique, encaminhou só uhum, fazendo um complemento aqui, Henrique. Nesse claro. carro, quando você entra no Doutor E, porque com certeza quando o cliente mandou essa informação, você foi olhar no Doutor E para comparar Sim, o gráfico dele com o nosso gráfico que está publicado no exatamente. sistema. O gráfico dele Uhum, era esse, você foi olhar isso. no sistema para ver. Quando você entra aqui no sistema, olha que interessante, Sim, já tem uma galera. surpresa. É uma surpresinha desagradável. Ele tem dois modelos de comando nessa série aí Sim, desse veículo. E aí você tem que dar uma olhada para ver qual que é, né? Vamos ver lá, modelo um. sim. Vamos ver como é que é. Ó, modelo um, olhando aqui, você tem um sinal de rotação e o de fase ele tem um, dois, três, quatro, cinco, seis ressaltos, mas eles não são do mesmo tamanho. É um pequeno, um grande, assim, é totalmente variado o tamanho dos ressaltos. E no modelo 2 ele tem também seis ressaltos no comando, né? Porque eu estou vendo aqui, ó, duas voltas do virabrequim, uma do comando, né? Só que os ressaltos, né, as referências da roda fônica são mais ou menos do mesmo tamanho, né? Uma maiorzinha, uma menorzinha, uma maiorzinha, uma menorzinha. Olhando com o gráfico do cliente, né, só para esclarecer, o dele era esse modelo 2, né, Henrique? Isso, exatamente. E é até interessante mostrar ali que isso já pode isso já pode descartar um possível erro, né, do reparador ali. Então, muitas vezes é porque a gente está muito acostumado em ter um único gráfico para o veículo, né. A grande maioria dos carros, eles são assim, eles têm somente um sinal para cada comando, um sinal para o comando. Nesse carro, como tem 2 modelos, então é passível de erro, né, porque, por exemplo, vamos dizer que o reparador já teve um carro desse modelo na oficina, ele coletou o sinal. Quando ele pegasse esse outro carro, ele acharia que
poderia ter sido trocado o comando, pode ter um erro. É verdade, Então, Henrique. só Muito bem nesse pontuado isso aí, hein? só Porque o cara nesse tá fazendo o acesso ele banco já de dados matou um dele. possível erro. É verdade, É, tá fazendo esse banco de dados. Às vezes acontece até com a gente, né, Henrique? A gente só coletou sim. um, aparece outro no suporte, a gente fala, meu Deus, o que é É, isso? sempre Né? que o cliente ele aparece com um gráfico que não está batendo com o nosso, o primeiro ponto é dar o benefício da dúvida, né? Ver se não tem realmente uma variação, ver se está tudo batendo, como é que foi coletado, onde foi coletado. Então, o primeiro ponto é dar o benefício da dúvida e ver se está fazendo sentido, né? Até com o diagnóstico do carro. Então, quando já no primeiro acesso a gente já consegue tirar um possível erro ali, né? Porque imagina que o reparador pode sim ser induzido ao erro, né? Nem que seja Claro, é um erro, verdade. ele não tem, é difícil a gente conseguir ter todos os sinais ali, né. É, porque Então a gente hoje em dia trabalha com um negócio muito técnico, né, Henrique? O fato é sim, esse, né? O carro aí é um tem muita robozinho danado, variação. né? Então é complicado, né? Sim, Não é acaba tendo legal. muita variação também, então é bem complicado essa parte. Então quando a gente analisou, ali a gente viu que fazia sentido a central estar falando que o motor estava fora de ponto, porque pelo sinal ele estava atrasado em 7 dentes, né, lembrando 7 dentes ali de roda fônica, Tá, vamos só né. dar uma analisada nisso aqui. Então, olha Uhum. só, ô Henrique, deixa eu só te ajudar. Pegando por essa referência aqui, né? Ó, nós temos uma sozinha, duas juntinhas e duas juntinhas. Dessas duas juntinhas, tem uma maior, mais larga, e outra menor. Uma mais larga, então um dente médio e um dente pequeno. Um dente médio e um dente pequeno. Comparando nesse segundo dente médio aqui, essa referência está dando mais ou menos aqui, né? Vamos ver lá no nosso onde é que está dando. Ó, eu tô falando, ó, tem lá o dente sozinho, um dente médio, um dente pequeno, um dente médio, um dente pequeno. Essa parte aqui, ó, lá no carro do cliente está dando aqui mais ou menos, ó. Então o carro do cliente, o comando ele está deslocado, graficamente falando, ele está deslocado para a direita. No gráfico de osciloscópio, quando desloca para a direita é atrasado, certo? Então ele fazendo a contagem aqui dos dentinhos, ele como vão tem dois, ele está 7 deslocado para lá. Então ele está 7 dentes de roda fônica atrasado. Era isso, Henrique? Isso mesmo. Então a gente percebeu que fazia sentido a falha, né, então a gente já começou a dar uma direção melhor no diagnóstico, porque se realmente está fazendo sentido, a gente tem que olhar, o primeiro ponto, né, era verificar o sincronismo do motor, né, porque não fazia sentido ali, por mais que tivesse vindo de uma oficina conhecida, né, o nosso cliente precisava garantir, ele inspecionar o motor e garantir que realmente estava no ponto, né, porque senão imagina, a gente começa a pensar em 1000 possibilidades e o motor só está fora do ponto, né, por mais que é um ponto bem conhecido, é difícil ter erro, mas nesse caso era necessário reconferir tudo que foi feito, né, então E foi ele foi fez isso. isso, e ele botou no ponto, usando as ferramentas indicada pelo manual da doutoria, botou, fez o procedimento, ficou no ponto, quando ele religou o carro, que voltou a funcionar, continuou gerando a falha e foi pedida uma nova coleta e a gente constatou que estava exatamente na mesma posição, né, que Então estava ele realmente fora. conferiu com a ferramenta e mesmo conferindo com a ferramenta, continuava gerando o P16, P0016 e Isso. continuava o gráfico dele dando 7 graus atrasado do comando em relação ao nosso. Isso, perfeito, continuava 7 dentes ali atrasado, né. Então a gente começou a pensar em algumas possibilidades, né. Esse caso é parecido com o Cruze em alguns aspectos, porque quando chegou nesse ponto a gente sabia que fazia sentido a falha, né, que realmente O cruze que você está se referindo é a tua isso, dica da live passada. isso, exatamente, a dica da live passada. Ah, Então tá. assim, ó, a gente chegou no mesmo Inclusive, pessoal, quem não assistiu, aqui essa live é continuação da live anterior, tá? O Henrique já deu essa dica do isso. cruze lá que ele está se referindo. Isso, são até diagnósticos que se complementam, né, porque a falha era a mesma, o sintoma era parecido e quando chegou nesse ponto foi onde teve a diferença, porque a gente começou a cogitar as possibilidades, porque se, o motor foi fasado, né, com ferramentas, ele viu que foi posto no ponto pelo reparador, e ele continuou gerando sinal, diferente, né, o sinal tanto coletando no conector da central, quanto coletando na saída do sensor, que é bem importante fazer essas 2 coletas, É ali, verdade. e continuava gerando o mesmo sinal e atrasado, aí a gente começou a pensar em algumas possibilidades.
quais seriam elas, né? É tudo que interfere no sincronismo do motor, no sincronismo ali nos pontos entre o virabrequim e o eixo comando, né? Então pode ser, a gente começou a pensar esse carro ele possui variador, então pode ser um variador com problema, poderia ser uma eletroválvula que controla o variador com defeito, né? Que seria um defeito parecido com o do Cruze da semana passada, ou poderia ser um comando torcido, né? Um comando ali que ele tivesse torcido, trabalhado de alguma forma, né? Porque essas seriam as possibilidades mais comuns que geram esse sintoma. Quando foi dado retorno para o reparador, a gente começou a conversar sobre o defeito, e quando foi falado nessa possibilidade, o reparador mencionou que tinha um comando, lá um comando que estava empenado, mas ele estava completo com o eixo, né, com os eixos do comando e o cabeçote, que estava lá parado na oficina. Aí o que foi pedido para ele foi para ele usar a ferramenta no cabeçote que estava parado para verificar exatamente ali qual que era qual que era a posição que ia ficar a referência que ela é fixada no comando ali, para ver se visualmente ele conseguia tirar alguma dúvida, né, sobre a posição da referência que é fixa no comando ali por interferência, né, por pressão. Então, nesse caso, ele botou a ferramenta, ele fasou novamente o motor para tirar totalmente a dúvida. E quando ele botou a ferramenta, ele viu que havia uma diferença entre a posição que ficava ali as referências dos dois comandos, né? Então, como o reparador ele deu a sorte, né, de ter esse cabeçote sobrando na oficina. Só que através desse outro cabeçote ele viu que realmente tinha diferença de um comando para o outro, apesar de eles terem o mesmo jogo, né, de referências ali. Então, nesse caso, foi pedido para ele trocar os comandos e ver se a falha continuava, se a falha ia persistir ali, para ver se ia sumir ou se o que ia acontecer exatamente, né? Lembrando, o cabeçote que ele tinha, ele estava somente empenado, né? Então, pelo empenamento foi trocado, só que o eixo em si ainda não tinha plena condição de funcionar, né? De trabalhar sem danos ao motor. Então, quando ele trocou, ele botou no ponto, trocou o comando, botou no ponto, montou o motor, e quando ele ligou, parou de gerar falha, o P0016, né? Ele fez uma coleta, começou a dar no ponto, né? No ponto exato. Então a gente teve a certeza de que acabou girando a referência que tinha no comando, Então né? essa Nesse caso. referenciazinha aqui, ela girou, né? Essa Isso, referenciazinha aqui, ela girou. Só a referência, exatamente. mais nada, o resto estava tudo no ponto. É, inter- Exatamente. Então, tanto é que ele conseguia fasar o motor, né? é interessante que esse comando ele tem um sextavado para você segurar ele e conseguir desmontar as polias, né? Pode ser que ali na hora da montagem ou desmontagem desse motor acabou acontecendo algum detalhe e eles talvez travaram esse comando pela própria referência de fase, né? Que acabou torcendo essa referência. Então, é bom tomar esse cuidado, né? Para não danificar, principalmente nesses comandos mais recentes, né? Onde eles não são apenas usinados, mas eles são compostos por algumas partes ali, né? Que elas podem acabar se deslocando, né? Só um comentário aqui, galera. Ó, o Fabiano Schmidt da Eurocenter, ele está perguntando se é 7 dentes ou 7 graus. Não vi 7 dentes fora ali. Não, são 7 dentes de roda fônica. Quer ver? Olha só, vamos mostrar ali, ó. Essa referência aqui, ela tá dando mais ou menos aqui entre o primeiro e o segundo dente, certo? Se você olhar lá no doutoria que é a referência, quer ver, ó? Vamos ver lá, vamos contar, vamos ver se está dando 7, ou se a gente contou errado, vamos lá. No doutoria, essa referência aqui, ó, essa referência aqui, ela tá dando mais ou menos no quarto aqui, ó, quarto, 4, 5, ó, então tá aqui, né? Então, 1, 2, 3, não, peraí, 4, né? Aqui, 4, 1, 2, 3, 4. Aqui tem um vão de 2, um vão de 1, porque esse aqui é 36 menos 1, 5, 6, 7. Tá dando mais ou menos aqui, ó, é aproximadamente 7 dentes de roda fônica, porque nesse veículo da Ford aqui, a roda fônica, que é para onde o sensor de rotação está direcionado, ela tem 36 menos 1 dente. Então, são 7 dentes de roda fônica. A roda fônica ela está concêntrica à engrenagem do virabrequim.
Então, se pular um dente na engrenagem do virabrequim, quantos dentes de roda fônica pulam? Aqui no caso, como a relação é 36 dentes de roda fônica, por se eu não me engano, esse veículo aqui tem 25 dentes na engrenagem do virabrequim, eu não tenho certeza, mas deve ser 25, 24 por aí. Se for 25, dá 1,44, ou seja, 36 dividido por 25 dá 1,44, ou seja, cada dente de correia que pula fora, pula um dente e meio de roda fônica. Então, como estava mais de um dente e meio de roda fônica fora, se suspeitou de motor fora de ponto. Só que não era motor fora de ponto, né? Aí que o Henrique contou a história toda aí e chegou à conclusão. Muito bacana esse diagnóstico, Henrique. Muito bacana e difícil, né? Complexo, sim, principalmente quando o cara nunca pegou, né? Você vê, tá tudo certo, o que girou foi a referência da roda fônica do sensor de fase aqui. Complicado, né? Então, se você não tiver um osciloscópio hoje em dia na oficina, você dança, né? E não tiver uma referência para comparar como a gente tem na enciclopédia Autorier, né? Sim, é um defeito complicado de conseguir diagnosticar, né? Porque a gente, mesmo vendo ali a referência, né, ainda tem um leque muito grande de possibilidades, né? Pode se suspeitar do variador, pode se suspeitar da eletroválvula. Então, o reparador conseguiu um caminho mais rápido porque ele já tinha um cabeçote lá empenado que ele poderia olhar, né? Mas, de qualquer forma, ele acabaria chegando nesse ponto, né? Porque o próximo passo seria a conferência da eletroválvula, do variador de fase. Eliminando esses dois, a gente trabalha diretamente com o eixo, né? O eixo do comando. Então, a gente sempre preza pelo diagnóstico do componente mais barato, o componente mais fácil de ter acesso, para o componente mais caro, né? A gente preza por um diagnóstico que ele vai aumentando o valor, né? Até para acabar não trocando um componente de custo alto, quando na verdade o defeito era, por exemplo, né, um fusível que deveria ser um resistor. É verdade, é complicado. E o Luiz Grison aí tá elogiando a tua dica aí, Henrique. Parabéns, ó. Essa dica aí é boa, respeitei. Valeu, Henrique. Essa aí foi bastante suada para conseguir.